Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus. Estou de volta. Sou o pastor Van e vamos caminhar nas Escrituras, colhendo, as revelações da graça de Cristo mediante as Escrituras de Cristo Jesus e as revelações do apóstolo Paulo. Ok? Então, o batismo de João. O batismo de João foi para os judeus ou gentios, ou para judeus e gentios, né? E outra questão, o batismo nas águas, ele teve continuidade na nova aliança. Então, o batismo de João nas águas foi para judeus ou gentios, ou foi para judeus e gentios? E se esse mesmo batismo de João, ele teve continuidade na nova aliança, ok? Então vamos ver isto aqui, um pouco de cada coisa. Está aí o texto que nós vamos ler, Mateus 28, 19. Quando Jesus, ele reúne, após sua ressurreição, ele reúne os discípulos na sua caravana e diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Detalhe, muito importante este detalhe. Nesta comissão aqui, ao qual Cristo reúne os seus discípulos, Paulo não estava. Isto é um forte detalhe. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, não estava. Então, dá-se a entender que Cristo estava enviando os seus discípulos, esta caravana aqui de discípulos, para os circuncisos. Para os circuncisos. Anote isso, grave isso. Vão e façam discípulos de todas as nações, né? Não o mundo todo ainda. Ali eram as nações bem próximas a Israel, algumas nações circunvizinhas ali de Israel, aonde os discípulos, por causa da perseguição, os judeus, se espalharam, foram tomados, né, por ocasião das perseguições que já estava havendo no princípio de dores. E os discípulos estavam espalhados nas nações vizinhas. Então Jesus, esse é um grande detalhe. Jesus reúne ali os discípulos, junto estava ali Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, né, eles estavam presentes nessa primeira comitiva. Aí, e Paulo não estava. O apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das revelações não estava presente quando Jesus levantou Mateus 28, 19 e disse que eles fossem a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo era para os judeus e gentios ou só para judeus? Ok? Nós vamos ver isto. A quem Jesus mandou enviar. Muito bem. Então, é um erro, eu quero começar fazendo essa introdução, é um erro ensinar nas igrejas, como ensina a religião evangélica, ensina erroneamente, é um erro ensinar nas igrejas, nas escolas dominicais, nos estudos bíblicos, que o Novo Testamento começa em Mateus, e que os livros de Marcos, Lucas e João são livros do Novo Testamento, que fazem parte já do Novo Testamento, da Nova Aliança. Isto é erro teológico, ok? Por quê? Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. Todo cristão que é curioso, né, vamos dizer assim, que gosta de estudar, todo cristão, ele deve saber que o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, ou a Velha Aliança,
começa em Gênesis e vai até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, se você não sabia, fique sabendo que o Antigo Testamento, a antiga aliança, vai de Gênesis, começa lá em Gênesis, e vai até a morte e o derramamento do sangue de Jesus. Isso é importante você saber isso. E você vai precisar disso para entender a graça, ok? Às vezes nós, quando Jesus diz ali, quando o pastor cita, tá bom, Malaquias, sobre o dízimo. Malaquias 3,10 está no Antigo Testamento, então eu vou citar o Novo Testamento. Eu vou citar Mateus 23. Olha aí, Jesus mandando dar o dízimo. Então você pode rebater, né? Rebater no bom sentido. A esse pastor dizer, pastor, Mateus 23 ainda é Antigo Testamento, ainda é Velha Aliança. Aí ele vai perguntar, mas por que, sabidão? Aí você responde, porque Jesus ainda estava vivo, não tinha derramado o seu sangue. Você vai ver isso aqui, eu vou lançar para você, agora eu conto com a tua paciência, eu vou lançar aqui diversos versículos que vai lhe provar de que a nova aliança começa com o derramamento de sangue. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, ok? O Filho do homem. Então, todo cristão ele deve saber que a antiga aliança, o antigo pacto, começa em Gênesis e vai até a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus, observação, quando Jesus derrama seu sangue no madeiro, ou na cruz, né? Porque se disser só madeiro, né? Os testemunhos de Jeová dizem, olha, ele está concordando com a gente, madeiro, né? Que Jesus não morreu em cruz, né? Madeiro de cruz, mas Jesus morreu, foi morte de cruz. Filipenses 2 diz que a morte dele foi morte de cruz. E que eu saiba, no meu pouco conhecimento, cruz, né? É tipo um cruzamento, né? Cruz, já está dizendo. E eles interpretam que madeiro, Jesus morreu com as mãos penduradas para cima, cruzadas as mãos, braços cruzados, e os pés. Mas Jesus morreu de braços abertos, em forma de cruz, ok? Então, tá lá, quando Jesus derrama seu sangue no madeiro, na cruz, ali, no derramamento de sangue de Cristo, de Jesus, começava a nova aliança, ou o novo pacto. Então, eu vou lançar para você uma série de versículos, você anota aí na tua Bíblia, anota no caderninho, risca e grava na tua memória. Isso é importante, né, para você levar para a escola dominical e debater no bom sentido, no bom gosto, né, a Bíblia teologicamente, no campo da teologia, e você debater lá com os irmãos e pastores, com você, olha, Mateus, Jesus disse isso aqui, né, em Mateus, na Nova Aliança. Não, até Jesus não ir para a cruz e não derramar seu sangue, tudo aquilo era antiga aliança. Então, chamamos de Mateus, Marcos e Lucas de livros históricos, porque conta a história de Jesus judeu. Pastor, qual era a religião de Jesus então? Jesus não era evangélico? Não. Jesus era cristão? Não. Jesus era espírita? Não. Então Jesus era da religião católica? Também não. A religião de Jesus era judaísmo. Jesus era judeu de nascença e judeu de cultura, de religião. A religião de Jesus era o judaísmo. Jesus foi praticante da lei. Ele guardou a lei, ok? Então, vamos aprender Bíblia agora. Vamos aprender as Escrituras. Então, o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança começa quando Jesus fica pendurado no madeiro e ali é derramado o seu sangue. Vamos ver isso? Vamos ver. Então, para a gente entender isso aqui, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar também que seja aqui, né, um versículo duvidoso, né, os teólogos, alguns teólogos, pesquisadores, né, eles também têm dúvida deste versículo.
porque só consta esta passagem, é única passagem de Mateus a Apocalipse, só consta esta passagem dizendo que eles batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há uma contradição no livro de Atos, que eles não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizaram principalmente Pedro em nome de Jesus Cristo, ou no nome de Jesus, ok? Isso é um assunto também muito interessante. Mas vamos para cá. Vamos ver onde começa a nova aliança, certo? Então vamos para Lucas. Nós vamos ter que correr versículo, passagem por passagem. Eu conto aqui com a tua paciência, mas você vai aprender. Deus vai lhe dar entendimento para que você aprenda onde começa a nova aliança. Vamos para Lucas 22. Lucas 22 e o versículo de número... Lucas 22, versículo 20. Espero que eu não me atrapalhe aqui nos versículos, ok? Então, Lucas 22, versículo 20 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, olha onde a tipologia que Cristo estava fazendo ali naquela ceia, antes de derramar o seu sangue. Ele estava dizendo que a nova aliança seria com o derramamento de sangue. Aprenda isto. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança começaria no sangue dele. Então, aonde você vê Jesus falando em vida, não é nova aliança. A nova aliança começa depois, passa a ter início depois que Jesus derrama o sangue. Este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha Jesus dizendo, no meu sangue, ok? Então, vamos aqui também para Mateus 26, certo? Vamos devagar, sem pressa, para que a gente possa aprender. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 28. Mateus 26, 28. Também Jesus fala da ceia. A ceia que a Páscoa que ele participou com os seus discípulos. E ele diz: este é o meu sangue da aliança. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então Jesus já estava simbolicamente, mostrando aos discípulos e que o sangue dele seria derramado no madeiro, na cruz, lá no Calvário, e o sangue seria o sangue da nova aliança. Aprenda isso. A nova aliança começaria com o derramamento de sangue e o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Também, vamos ver lá em 1 Coríntios, Paulo também fala isso. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo 25. 1 Coríntios 11 e o versículo de número, vá aprendendo aí onde começa a nova aliança para não ser enganado. 11, versículo 25. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se está saindo no telão. 11, 25. Ótimo. Ok. Então, 1 Coríntios 11, 25, Paulo diz assim à igreja de Corinto: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Veja que Paulo está trazendo a memória da igreja de Coríntios, a respeito, porque Corinto estava praticando aqui a festa ágape. Aqui era a festa ágape. Por que você percebe que é a festa ágape? Aquela festa que eles faziam e chamavam os escravos, os vizinhos, a família, os crentes, não crentes, os ímpios para participar desta festa, chamada também de festa do amor. Foi a única ordenança que os discípulos eles deram continuidade, sobre o partir do pão.
a mensagem que Jesus transmite na ceia, né, o conceito da ceia é partir o pão. A mensagem da ceia traz o conceito de partir o pão. E isso os discípulos deram continuidade, o partir do pão e não a Santa Ceia. Então eles partiam o pão todo domingo de manhã. Os discípulos, junto com alguns irmãos que iam aprendendo o partir do pão, eles davam continuidade a esta cerimônia, né? Mas era uma cerimônia de judeu, era a prática deles, a prática judaica. Eles iam se convertendo ao cristianismo e eles tinham esta prática, né, do partir do pão. Você vai ver isso daqui a pouquinho, eu vou mostrar para você. Então, Paulo diz aqui no capítulo 11, versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, no meu sangue. Então, no sangue de Cristo, quando o sangue de Jesus fosse derramado, ali dava-se início a uma nova aliança. Então, tratando deste assunto, deixa eu mostrar, antes que eu esqueça, Atos capítulo 2, Atos, capítulo 2, olha o que Corinto estavam fazendo. Corinto estava fazendo isso aqui e dizia que era ceia, né? A ceia do Senhor. E Paulo disse: isto não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo, né? E Paulo corrigiu eles ali. Então, Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42. Atos 2, 42. Olha o que é que eles praticavam. E eles... vamos voltar aqui o 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Veja que ainda estava em transição. A antiga aliança, o antigo pacto, estava deixando, né, e dando lugar agora à nova aliança, né, ao novo pacto que tinha sido feito, acabado de ser feito em Cristo Jesus com o derramamento de sangue. Então, Pedro ainda estava batizando, porque Pedro foi enviado para os circuncisos. Você não pode esquecer isso. Isso é importante, né? Isso é a revelação da graça, né? Os religiosos não conseguem chegar ainda, porque ainda não tiveram os olhos da mente iluminados, mas vão chegar ao entendimento. Então, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Agora, olha o 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos? Veja que Mateus, né, narrou sobre a Páscoa. Marcos também escreveu sobre a Páscoa. Lucas escreveu sobre a Páscoa. E olha o que é o ensinamento aqui de Lucas. Lucas também poderia escrever aqui e que eles dessem continuidade à Páscoa ou à ceia, mas Lucas não narra isso, né? Porque Atos, quem escreveu foi Lucas, o médico. Mas olha o que é que Lucas escreve aqui no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino, quem? Os novos convertidos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, esse partir do pão que Jesus disse, fazer isso, vocês têm que ter essa prática, este ensinamento da ceia. Aquilo ali foi um ensinamento, ok? Então, o partir do pão, só quem percebe isso é quem tem os olhos iluminados. Quem não tem vai dizer Santa Ceia, né? Não, Santa Ceia, ali Jesus aproveitou aquele período deipno, que era a ceia, né? A ceia dos judeus, é outra história, não, a gente vai se alongar muito aqui, mas o termo do grego é deipno para ceia, e era uma ceia normal, né? Ao entardecer e anoitecer, os judeus participavam daquela ceia em comunhão com a família, com os amigos que eram convidados. Mas aqui não é ceia, aqui eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Que ensino era esse? Comunhão, partir do pão e oração. Ok? Isso a igreja esconde, por quê? Mas é partir do pão. É o partir do pão. É tão verdade, no versículo 46, olha só,
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias, no pátio do templo. Partiam o pão em casa, em suas casas, e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Era isso que Corinto estava fazendo, mas alguns irmãos estavam dizendo que era Santa Ceia. Paulo disse, não é Santa Ceia. O que vocês estão comendo não é Santa Ceia, isso é partir do pão. Isso é comunhão, isso é confraternização. Veja o 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. A comunhão era nas casas, não era no templo. Mas a igreja evangélica ressuscitou a Santa Ceia, a Páscoa, ressuscitou, trouxe da lei de Moisés e colocou em suas práticas, nos púlpitos, nas reuniões, né? E é uma tradição muito forte, né? Eles espiritualizam tudo, ok? Então, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições. Tem nada de Páscoa, nada de ceia, nada de espiritualidade. É simples entender a graça, ok? Então, voltando para o nosso assunto, 1 Coríntios, vamos ver aqui em 1 Coríntios, vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 11, certo? 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 1 Coríntios 11 e o versículo de número 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, primeiro, Paulo nem estava aí para fazer ceia com eles. Paulo não estava ceando. Paulo estava em Éfeso, em uma missão. Né? Então, aqui uma resposta de Paulo. Paulo escreve porque indagaram a ele. Paulo, aqui na igreja estão fazendo o partir do pão, lembra? Atos 2, 42, 46. E estão dizendo que é ceia. Aí Paulo vai ali consertar, né, este mal entendido. É tão verdade que no versículo 20, olha só, para a gente concluir esse assunto aqui, porque isso é tema de outro assunto. No versículo 20, Paulo diz assim, quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor. Ok? Já disse tudo? Entendeu? Entendeu agora? Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor. Eles estavam em confraternização, dizendo que era a ceia do Senhor. Então, o Novo Testamento, voltando para cá, o Novo Testamento começa com o derramar do sangue de Jesus Cristo. Agora vamos para Hebreus, ok? Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 7. É bom você anotar, ter todos esses versículos em mente, né? Anotados, escrito aí no seu caderno, na folha da sua Bíblia que está em branco, para você aprender mesmo quando um pastor, um irmão, uma irmã, um curioso, né? Muita gente curioso hoje com a doutrina da graça, né? Quando eles quiserem realmente, você vai lá e diga, não, olha aqui, o Novo Testamento começa com o derramar de sangue. Hebreus 7, 22. Hebreus 7, 22. Ele diz, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Que aliança é essa? Aliança feita no seu sangue. Aliança feita no seu sangue. Agora vamos para Hebreus, capítulo de número 10. É uma bênção as escrituras. A doutrina da graça é linda, né? Hebreus, capítulo 10. E o versículo de 1 ao 4. Olha só. Capítulo 10, do 1 ao 4. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. A lei era só uma sombra. Né? A Páscoa, a Páscoa, o batismo de João, né? O dízimo, o sábado, tudo isso era sombra dos benefícios que hão de vir,
né, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios da Páscoa, da ceia, do batismo, né, o sacrifício do dízimo, né, o sacrifício e outra série de sacrifícios do óleo ungido e assim sucessivamente, dos 613 mandamentos, né, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano ou mês após mês, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. O 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Olha só como os judeus, eles tinham esse pensamento na lei, né, de que isso tudo era uma ordenança da lei. Mas Paulo vai corrigir isso agora. Paulo vai trazer, vai dar outro entendimento. O entendimento da graça é esse agora aqui, ó. Capítulo de número 10. E o versículo, sim, agora o versículo 10 ao versículo de número 12. Ele diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Isso aqui é bom a gente repetir. Anota aí na paginazinha da tua Bíblia aí de lado. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Sacrifício por meio do corpo de Jesus Cristo, que diz: dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Ou seja, batismo com águas não remove os teus pecados. Essa tal de Santa Ceia, né, Páscoa, não remove os teus pecados. Os dízimos, você pode dar o tridízimo, não vai resolver os problemas dos teus pecados, não vai remover nada de pecado. Guarda sábado não remove os teus pecados. Agora vamos para cá. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a majestade à direita de Deus. Quando este sacerdote acabou de oferecer, quando ele foi na cruz, né, e derramou seu sangue para sempre, ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, aí ele foi e assentou-se à direita de Deus nas alturas, ok? O versículo agora, capítulo 9. Vamos para o capítulo 9. Vamos ver aqui, capítulo 9 de Hebreus e versículo número 16 a 20. Capítulo 9, 16 a 20. Isso aqui é importante. Deixa eu lhe chamar a atenção aqui. Isso aqui é muito importante você guardar isto. A nova aliança começa aqui, com derramamento de sangue. Sem o derramamento de sangue, toda a prática de Jesus, toda a prática feita ali no tempo de Jesus, enquanto Jesus estava vivo, eram práticas do antigo pacto, da antiga aliança. Tudo, porque o templo estava de pé. Sacerdote, era feito oferendas, sacrifícios eram feitos, oblações por águas, banhos, e tudo aquilo continuava. Agora, depois que Jesus oferece seu sacrifício, derrama seu sangue, e o evangelho do reino é pregado em todo mundo, aí começou a vir as perseguições, certo? A grande tribulação veio em 70 com a queda do templo. Aí tudo bem. Aí agora dá a entrada a uma nova era, a um novo aion. É outra questão, mas vamos para cá, vamos para cá. No caso de um testamento,
é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Deus iria fazer um novo pacto, um novo testamento, mas era preciso ele comprovar esse pacto. Vamos lá. Como é que ele comprova esse pacto? Mas ele diz, a morte daquele que o fez. Era necessário que o testador, aquele que fez um testamento, é necessário que ele morra para que entre em vigor, certo, o testamento. Pois um testamento só é validado no caso de morte. Enquanto Jesus estava vivo, vigorava a antiga aliança. Sim ou não? Sim, é o que diz Paulo em Hebreus. Sim. Ou seja, Mateus 23, 23 é nova aliança ou é antiga aliança? Aí na sua mente aberta agora, na sua mente inspirada, o véu caiu, aí você responde, antiga aliança, pastor? E eu não entendia isso, misericórdia, mas agora você está na graça de Cristo Jesus, pois um testamento só é válido no caso da morte, né? Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Agora vamos para 19. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A de Moisés teve lá o lavar do sangue. Vamos ver? Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, e todo o povo levou sangue de novilho. A todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopo. E aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. A antiga aliança, o antigo pacto também vigorou através de sangue. Foi lavrado com sangue, ok? Então, agora no capítulo Hebreus 8, olha que maravilha. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho para você. Aqui, ó. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Jesus disse que ia fazer um pacto, e ele fez, ele teve que morrer. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Então Jesus fez a promessa, né, da nova aliança, lá naquela ceia, na Páscoa, e ele teria que agora cumprir para que esta aliança entrasse em vigor, derramar o seu sangue e morrer, ok? Então, enquanto Jesus estava vivo, vigorava a antiga aliança. Tudo estava debaixo do pacto da antiga aliança, dos sacramentos, das cerimônias, dos sacrifícios, a obediência à lei de Moisés, até Cristo ir para a lei, ok? Então, Hebreus capítulo 8, vamos aqui para Hebreus capítulo 8 e o versículo de número 13 a 16. Hebreus capítulo 8, do 13 ao 16, diz assim: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ok? Então, olha só. Chamando, aí entre aspas, nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, a antiga aliança. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E ela ia desaparecer mesmo. Aonde, pastor? Na queda do templo em 70. Ali morreu, né, a antiga aliança. Ele teve início na cruz do Calvário, mediante o derramamento de sangue. Ali morreu toda resistência espiritual, mas permanecia, né, os sacrifícios, porque o templo ainda estava de pé. Por isso que Pedro ainda batizou. Vamos chegar lá na frente, né? Tiago batizou, porque o templo eles não entenderam ainda. Pedro, Tiago e João não tiveram o entendimento completo da graça.
né? Eles eram movidos pela graça, mas as revelações completa da graça veio somente por intermédio do apóstolo Paulo. Lembre-se disso, ok? Aí o versículo de número o versículo 14, versículo 13 chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, Hebreus, eu vou tentar passar aqui mais uma vez para esta versão aqui. Só um momento. Deixa eu passar aqui para esta versão. Passar para esta versão. Deixa eu passar aqui, para esta versão aqui. Então, versículo, ela não quer ir, a NVI, versão NVI, eu gosto muito de usar ela, e ela não quer ir, mas deixa eu pegar aqui uma Bíblia, para a gente não, e eu vou ler o que diz Hebreus, né? Hebreus, capítulo de número 8, versículo 13 ao 16. Hebreus 8, do 13 aqui, do 13 ao 16. 8. Tá certo. Ok, o capítulo vai até o 13 mesmo. Glória a Deus. Então, ele diz que tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ok? Então, temos também aqui 2 Coríntios 3. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, vamos ver aqui. 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Olha só que maravilha de revelação. 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 8. O que é que diz do 1 ao 8? Que diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? A recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? O 2. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos mediante Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ok? Ele nos capacitou para sermos ministro. Olha o que é que Paulo diz. Deus capacitou, né, ele e os apóstolos para serem ministro de uma nova aliança, não da letra de Moisés, dos sacrifícios, né, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito, né, vivifica, ok? 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Portanto, meu querido e amado irmão, da graça de Cristo Jesus, ou em graça, né? Em graça em Cristo Jesus. Escute, os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, podemos chamá-los de livros históricos, porque conta a história de um Jesus judeu. Eles contam a história de Jesus humano, filho de Maria e de José, né, filho de Maria na carne,
filho do homem, um judeu, que veio como judeu para cumprir as ordenanças, as cerimônias, os rituais da lei, para salvar os judeus. Você sabia disso? Vou repetir. Jesus, o filho de Maria, Jesus humano, o filho de Maria, Jesus que estava coberto de carne, né? Ali foi feito para ele uma cobertura de carne, né? O próprio Deus. E Jesus, o filho de Maria, estava ali, veio ao mundo como um judeu para cumprir as ordenanças, as cerimônias, os rituais da lei. Para que ele fez isso? Para salvar os judeus. Pastor, você tem como provar isso? Vamos ver a Bíblia. Vamos ver as Escrituras. Vamos lá para... Jesus veio para salvar os judeus. Mateus capítulo 10. Mateus. Talvez você não percebeu esse versículo, mas é assim, na graça a gente percebe, né? Quando os nossos olhos estão encobertos, a religiosidade, ela encobre o nosso entendimento, mas quando a graça vem, né, o véu cai por terra, a religiosidade cai fora e dá lugar à revelação da graça. Então, Mateus, capítulo de número 10, vamos ver aqui, Mateus capítulo 10, agora, Mateus 10 é o versículo de número 5 e 6, Mateus 10, versículos 5 e 6, olha só, presta bem atenção, abençoado, abençoada, nesta passagem. Olha o Jesus judeu, né? Olha o que Jesus pede as instruções que ele dá aos seus discípulos. Preste bem atenção. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Olha as instruções de Cristo, em particular para os 12. Não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Não se dirijam aos gentios. Deixa quieto. Não fala nada para os gentios, não pregue nada do reino aos gentios, não toquem nos gentios. Passem direto, nem entrem em cidade de samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas, né, da casa de Israel. Antes, deixa eu ver aqui, irmão. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Não é no mínimo interessante isso? Você está dizendo assim comigo, eita pastor, eu não percebi muito isso não, mas agora eu estou enxergando isso. É que a graça, a revelação está chegando até você, né? Rapaz, é lindo essa passagem. Eu quero repetir com você. Eu quero ler de novo. Versículo de número 5. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Eu de vez em quando eu estou tendo um problemazinho aqui, mas eu tenho que acompanhar, para a gente não perder o foco. Versículo 5 do capítulo 10 de Mateus. Veja, aí você vai entender o batismo com água. O batismo de João Batista, o batismo de águas. Ok? Vamos lá. Jesus enviou este 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios. Primeira ordenança de Cristo. Eu não quero que vocês tenham contato com os gentios. Nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Aí, agora, o 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Jesus queria atingir as suas ovelhas. As ovelhas perdidas que estavam onde? Nas cidades vizinhas e em alguns países vizinhos a Israel, que era muito próximo ali, tudo pertinho.
sobe um monte e desce a um país, subiu um monte e desce a outro país, algumas nações vizinhas, as nações vizinhas. Por isso que Jesus diz, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, ok? Guarde isto. Isto é importante para você aprender a quem Jesus ordenou o batismo, né? Se é que Mateus 28, 19 consta no original. Vamos dizer que consta. Se consta, Jesus mandou dirigir a alguém, certo? Então, o mundo ali dos judeus, Jesus mandou alcançá-los. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Entenda isso, é muito importante. Então, Mateus, agora vamos lá ao versículo de número 15. Ao versículo 15 do mesmo texto. 15 que diz, capítulo 10, capítulo 15 de Mateus e o versículo de número 24. Capítulo 15, 24. Olha só o que Jesus diz aqui. Isso aqui é uma questão para o sistema, é uma criptonita para o sistema religioso evangélico, desenrolar isso aqui. Mas vamos lá. Jesus falando. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Você entende? Jesus que está falando isso aqui. Eu fui enviado. Jesus recebeu uma missão. E ele está declarando aqui, revelando esta missão. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus aqui, ele se declara quem ele foi enviado. As ovelhas perdidas de Israel. Vamos para Mateus, capítulo 5. Então Jesus veio. Você entendeu isso aqui? Que Jesus está dizendo? Ele respondeu, isso é Jesus falando. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus, ele não foi enviado a todas as nações, ao mundo todo, né? Ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus veio com este propósito de salvar os judeus. Então Mateus, capítulo 5 e o versículo 17. Olha só o que acontece com Cristo. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Então ele veio cumprir a lei. O fim da lei é Cristo. Ele cumpriu. Levou lá para o Calvário. E lá ele deu aquele brado de vitória. Tetelestai. Está consumado. Acabou. Então, daqui para frente é a graça. É um novo aion, uma nova era, né? A salvação é pela fé, não tem mérito da lei nem do homem, não tem obra nenhuma, nem da lei nem do homem. O mérito é de Cristo, a glória é de Cristo, o louvor é para Cristo, o poder é para Cristo, porque foi ele que consumou esta obra. O Tetelestai foi ele que deu esse grito, só ele poderia dar. Está consumado. Ele cumpriu toda a lei, ok? Para salvar quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? Presta atenção, nós nascemos depois da cruz. Nós já nascemos com todo o sacrifício pronto, com tudo pronto. Já nascemos salvos em Cristo Jesus. Já nascemos com sangue derramado na cruz. Então Jesus foi para lá, para consumar a obra que o Pai lhe deu. Então, os discípulos... Deixa eu voltar aqui para eu lhe ver. Ok.
Os discípulos, de Jesus, deixa eu ver aqui onde eu parei, aqui. Então, a Bíblia, é bom a gente aprender isso, a Bíblia reconhece apenas dois povos, judeus, filhos de mãe judia, ok? Os nascidos em Israel, e os gentios, os não nascidos em Israel, povos de outras nações. Então, Jesus, homem, nascido de mulher, vindo sobre a lei, Jesus, homem, veio para o seu povo. Olha só agora para a gente concluir aqui. Jesus veio para o seu povo, os judeus. Podemos dizer que o primeiro plano de Deus, é exclusividade, viu? É exclusividade nesse canal. Podemos dizer que o primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. Sim, o primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. Você viu isso, né? Em Marcos 10, 5, 6, Marcos 15, 24. Então, podemos dizer que o primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. Sim ou não? Vamos ver se isso é verdade ou é uma heresia minha. Vamos aqui para Salmos, ok? Livro de Salmos, capítulo de número 135, Salmo 135, e o versículo de número 4. Olha só, vou voltar para cá. 35, versículo 4. Porque o Senhor escolheu a Jacó, Deus escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. É questão de Deus. Se alguém quer discutir, vai discutir com Deus. Deus escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Então Deus escolheu a Israel. É questão de escolha soberana de Deus. Ninguém vai discutir com Deus, pelo amor de Deus. É melhor aceitar que Deus escolheu este povo. Ok? Vamos ver também aqui Isaías. Vamos aqui agora para Isaías, a escolha de Deus para salvar um povo. Isaías, capítulo de número 46, versículo 13. 46, versículo de número 13. Isaías 46, versículo 13 diz: Estou trazendo para perto a minha retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante. E a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião. Concederei salvação a Sião. Meu esplendor a Israel. Deus veio para o seu povo. Ok? Vamos ver também, vamos confirmar isto aqui. Então, para a gente concluir, Mateus 10. Vamos ler de novo. Mateus, né? Capítulo 10. Deus veio para Israel. Deus veio salvar Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Anota aí na tua Bíblia, aí, no cantinho da Bíblia, aí, anota aí. Jesus enviou estes 12, com as seguintes instruções. Chamou eles assim em particular e disse: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidades alguma dos samaritanos. Não se dirijam aos gentios, às outras nações. Ele diz, 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Vocês vão diretamente, somente, exclusivamente às ovelhas perdidas de Israel. Agora, ainda Mateus, capítulo de número 15, né?
as ovelhas perdidas de Israel. Você está aprendendo. Mateus, capítulo de número 15 e o versículo 24. 15, 24 de Mateus. Olha o que Jesus diz. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Plano de Deus. Lembra o Salmo? Lembra lá o Salmo 135? Lembra Isaías 46, 13? Eu fui enviado, plano de Deus, apenas às ovelhas perdidas de Israel. Esse é o primeiro plano de Deus, salvar os judeus. Foi enviado às ovelhas perdidas de Israel, ok? E 15, 24, ok. Então, agora a questão é a seguinte, meu irmão e minha irmã. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A questão é a seguinte agora, para a gente aprender melhor. Vamos entrar melhor na graça. Os discípulos, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, foram escolhidos para pregar aos judeus. Você sabia disso? Quando Jesus prepara a comitiva de Mateus 28, 19, Paulo não estava ali. Memorize isto. Paulo não estava ali. Apóstolo dos gentios. Então, Pedro, Tiago e João foram escolhidos para pregar aos judeus. Isso lhe interessa? Dá um joinha, clica aí, me ajuda em oração, compartilha, né? E que você continue, né? Continue comigo, continue nesta batalha de quebrar os paradigmas e da gente aprender o véu caindo por terra. Compartilha aí com um amigo teu, crente ou não crente, ok? E que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, os olhos do entendimento. Daqui a pouco eu volto para a gente dar continuidade a este assunto que está muito bom, muito gostoso, né? Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.